ficar fora da primeira ressurreição é um risco que não vale a pena correr. E então, na realidade, de uma forma agora resumida, né, a questão, por exemplo, da escatologia. Então, a escatologia é essa ciência que estuda estes fenômenos, né, essas profecias, e que, com certeza, como se trata da palavra de Deus, que é inerrante, irão acontecer, conforme Daniel, lá em Daniel 9, né, que vai dizer ali a respeito das 70 semanas, dizendo, em um tempo determinado. E tudo aquilo que está na Bíblia, que foi determinado por Deus, ele vem se cumprindo paulatinamente. Todas as profecias, elas vêm se cumprindo. E nós estamos aí no cumprimento já dessas últimas profecias, né? E hoje nós precisamos de, como cristãos que somos, nós precisamos de estar atento a esses eventos, a esses acontecimentos que estão na nossa frente, né? Que nós estamos vendo e ouvindo todos os dias. E nós precisamos fazer uma leitura desta obra que está sendo concluída, né? Desta obra que a cada dia vai se definindo e os detalhes estão sendo colocados. E a palavra de Deus, ela sempre nos advertiu, principalmente como igreja, né? Que o Senhor viria para a sua igreja, mas que ele subiria como ele subiu ao céu, mas ele disse que iria, mas que voltaria para buscar a sua igreja. E esse período, para os que amam a Cristo, será um dia glorioso, né? E a igreja não tem razão por que fincar a sua estaca neste mundo, porque a igreja não é daqui. E para isso é que nós precisamos, né, de ter essa visão escatológica, né, do início, meio e fim das coisas, da própria vida, né, de ser humano. Ela também tem um início, meio e fim. O mundo em si, o globo em si, a palavra de Deus vai nos mostrar que ele também tem um início, meio e fim. A própria Bíblia vai dizer no final ali do Apocalipse, né, e viu um novo céu, uma nova terra, vai dizer da transformação que haverá nessa terra, nos ares que haverá, e que tudo se fará novo, de verdade. Isso já num tempo de eternidade. Então, a igreja, já partindo para o final e fazendo essa síntese aqui, segundo aquilo que nós estudamos e aprendemos, né, apenas como aqui foi apenas um reflexo, né, daquilo que realmente é, apenas pontuais, ou seja, temas pontuais, mas a gente precisa estudar aí a fundo. E isso não é com a aula que a gente aprende, isso não é com um dia, 2 dias, isso é com um estudo contínuo e sistemático, metódico, para aqueles, é claro, que querem aprender, que querem estar pisando em terra firme e não estar em cordas bambas de falsas doutrinas, de hermenêuticas fragilizadas, frágeis, sem sustentação bíblica, sem fundamentação na palavra. Estudar aqui como estamos estudando é para quem quer ir além, é para quem quer ultrapassar a segunda linha do conhecimento. Porque muitos se contentam apenas com o Salmo 23 ou o Salmo 91. Muitos se contentam com o João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Muitos se contentam com o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas a realidade não é esta. Há algo mais, há algo que transcende apenas esses versículos. Então são coisas reais que acontecerão de fato e de verdade, e que não são coisas que devemos abandonar. Não são coisas que devemos desprezar. Porque há um versículo bíblico que eu gosto muito, no sentido de que ele diz atenta para a bondade, vírgula, e a severidade de Deus. Hoje nós estamos vivendo a bondade de Deus, mas nesse período final da grande tribulação aqui verão a severidade de Deus. A bondade literalmente ela será colocada de lado, porque ali vai ser um tempo de juízo, um tempo de justiça, um tempo de Deus fazer se cumprir aquilo a qual ele prometeu, tanto para o bem quanto para o mal.
Então, no juízo não tem essa questão da grande tribulação, não vai ter realmente passar a mão sobre aquilo que foram avisados. É o castigo do pai que avisou que se sair, que quando voltasse acertaria as contas. E aqui vai estar acontecendo isso. Então, nós como alguém, e aí a gente precisa de entender essas visões e também, de certa forma, não criticar os nossos irmãos que têm uma visão diferente, porque aqui nós estamos falando de um todo e de uma forma que a gente pensa. Mas isso não quer colocar, isso não coloca uma pedra na verdade. Nós, por exemplo, que somos pré-milenistas e pré-tribulacionistas, acreditamos que haverá um milênio e que Cristo vai reinar. Acreditamos que a igreja não passará pela tribulação, ela será arrancada antes. Então nós não acreditamos no mid-tribulação ou no pós-tribulação. Nós não acreditamos no amilenismo e nem no pós-milenismo, né? Nós acreditamos que haverá 1000 anos onde Jesus reina. Nós acreditamos que a igreja vai ser tirada no arrebatamento, que passará ali o julgamento, né, no tribunal de Cristo, depois as bodas do Cordeiro, depois retornará com Jesus para a grande batalha do Armagedon, que é a batalha de Cristo com o inimigo e com todos os inimigos de Israel. Pós vitória de Jesus haverá um período de 1000 anos, o milênio, ou seja, depois da Jesus vem, batalha, depois há um julgamento das nações, depois que acontecer esse julgamento das nações, haverá um período de 1000 anos onde próprio Cristo cumprirá ali a promessa, né, de que ele é rei dos reis, e depois desse período haverá um outro tempo, já no final, na reta final do milênio, ali onde vai surgir o final de todas as coisas, onde aparecerá o grande trono branco, que será o julgamento de todos aqueles que já estão condenados. No grande trono branco não tem julgamento para crente, para quem foi salvo, não existe. Julgamento do grande trono branco é para julgar a todos que já estão condenados, apenas dar a sentença final. E depois disto aí vem o que a gente chama de o período de eternidade, né? E aí será as coisas eternas para todos sempre. Quem condenado é condenado para sempre. Quem salvo, salvo para todos sempre. Então, este livro, realmente, você que tem o livro, você deveria, de forma com paciência, estudar, esmerar-se, porque é um excelente livro, né? Te mostra o caminho das pedras, tira dúvidas, traz dúvidas também para que você possa questionar, faz você pensar, porque muitos cristãos apenas ouvem falar da volta de Cristo e acreditam em tudo que ouve. Não questiona, não pergunta e de certa forma chega a ser incoerente, porque é a pessoa entrar num barco sem saber quem de fato está pilotando e está levando para onde. Não questiona, né? Como é o funcionamento desse barco, qual é a rota que esse barco vai percorrer. E muitos estão dentro de muitos barcos furados, inclusive, né? Eu digo que quando eu digo barco, eu digo de religião, eu digo de igrejas, de forma de pensar, de interpretar a Bíblia. As pessoas só apenas entram, são convidadas e entram nessa igreja, nessa denominação e vão embora. Não questiona, não pergunta, não estuda, ou seja, deixa a sua salvação e a salvação da sua família na mão de alguém que diz de Deus e muitas das vezes realmente pode estar dentro daquele grupo que o próprio Senhor diz. Você disse Senhor, Senhor, mas nem todos que dizem Senhor, Senhor entraram no reino. A Bíblia vai dizer, né, que há caminhos que a homem parece reto, mas o final é morte. Então, nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, aprender a palavra de Deus de forma coerente, de forma consciente, até porque para quando a gente pregar, para quando a gente levar uma visão para uma outra pessoa, não induzir essa pessoa ao erro. Nós não somos os donos da verdade, mas nós temos a verdade em nossa mão. Agora precisamos de pedir a Deus a revelação da sua palavra e que nós sejamos coerentes com aquilo que nós falemos, né? Porque tem muitas pessoas que estão enganando pessoas. E aqui eu bato nessa tecla sempre, né? O próprio Oséias dizendo: o povo perece porque falta conhecimento, né? Jesus diz: errais porque não conheceis as Sagradas Escrituras.
Examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. E com certeza o tempo do fim está chegando, quer queira, quer não. Nós estamos numa reta final. O mundo está dizendo isso. A natureza está dizendo isso. Os acontecimentos estão dizendo isso. A Bíblia está dizendo isso. E muitas das vezes nós estamos aí negligentes, nós estamos aí adormecidos, nós estamos, de certa forma, acomodados com este mundo, o que Paulo nos recomenda não nos amoldar-se neste mundo, mas as coisas estão acontecendo. E eu acredito que chegou a época de nós lermos e entendermos o Apocalipse. Eu acho que o Apocalipse hoje tem que ser o livro de travesseiro. Pedir a Deus a revelação, entender, até para a gente nos orientar e para a gente orientar outras pessoas. Mostrar os dois caminhos, o que acontecerá após a morte com os condenados, com os salvos. Eu acho que nós temos a obrigação, nós temos o conhecimento e nós precisamos repassar esse conhecimento para outras pessoas. E nós precisamos começar isso, na realidade, e parece ser muito difícil e o que eu vou dizer, mas nós precisamos de começar isso dentro da nossa casa. Porque nós que somos detentores desse conhecimento, dessa maravilha que é a questão dos céus, que é a questão do recebimento, do casamento da noiva de Cristo, mas também temos o conhecimento do que é a grande tribulação, das fases que acontecerá, do sofrimento que haverá nesses 7 anos. A gente não deseja isso nem para os inimigos, quanto mais para as pessoas que a gente ama. Eu acho que a gente tem que pedir a Deus, Senhor, nos ajuda a ganhar a nossa família, pelo menos a nossa família. Nós precisamos aqui, existem os seguidores de Paulo, que Paulo diz, né? Paulo era um seguidor de Cristo, mas aí existem os que seguiram e imitam Paulo, que está no mesmo caminho. Mas nós tínhamos que ser, nesse caso, neste quesito, seguidores de Noé. Noé conseguiu salvar toda a sua família. Eu acho que a gente precisa de começar a olhar para a nossa família com um olhar de piedade, com um olhar de amor, de compaixão. E a gente precisa de dar um jeito. Eu sei que não é fácil, né? Quando se fala de família, porque muitos dentro da nossa família estão em caminhos diversos e trabalhar com família muitas das vezes é mais difícil do que trabalhar com os de fora. Porque dentro da casa, dentro da cidade é onde o próprio Jesus diz, o profeta, não é que o profeta não tenha honra, mas muitas das vezes o profeta dentro da sua casa, dentro da sua cidade, ele não é visto, ele talvez não seja valorizado, talvez a palavra dele não tenha o mesmo peso para as pessoas que o conhecem, conforme as outras pessoas dão. Então a gente precisa, se a gente não tiver essa condição, a gente tem que orar para que Deus envie pessoas para ganhar a nossa família para Cristo. Esta é a intenção. E que Deus nos abençoe. E que um dia nós possamos, de fato, de verdade, ter no coração o desejo e dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Até a próxima.